Atendimento espiritual, a teoria na prática. Cine Santana. Introdução. Atendimento espiritual, a teoria na prática é um trabalho que pretende estabelecer relações entre aquilo que é estudado e discutido em livros e grupos de estudo e o que é praticado nos trabalhos de atendimento mediúnico nos centros espíritas. Procuramos abordar estes dois aspectos, a teoria e a prática, de uma forma integral, pois a experiência mediúnica não pode dispensar o estudo. Da mesma forma, o estudo sem a colocação da aprendizado em prática se torna uma experiência incompleta. Médiuns e dirigentes precisam ter a devida consciência das situações que surgem durante os atendimentos. São duas variáveis que precisam andar juntas sempre para que se completem. Assim, tentamos construir pontes que ligassem o conhecimento teórico com a sua aplicação prática. Para tanto, o conteúdo foi dividido em duas partes. A primeira, a parte teórica, trata de assuntos fundamentais para a compreensão do que acontece nos atendimentos mediúnicos, tentando explicar como se dá a interação com a espiritualidade e as influências energéticas e espirituais que podem atuar sobre os encarnados. São abordadas, ainda, questões relacionadas com a interação que acontece entre os médiuns, o público e a casa espírita, levantando alguns aspectos que podem influenciar positiva ou negativamente nos atendimentos espirituais e no próprio funcionamento da casa. A segunda parte descreve uma série de atendimentos, nos quais podem ser observadas as aplicações práticas do que foi discutido na parte teórica. De início, tentamos inserir as descrições dos atendimentos após cada tópico abordado. Porém, em cada um dos atendimentos há a ocorrência de situações que envolvem vários conceitos tratados ao longo de todo o texto, o que acabou impossibilitando uma adequada distribuição dos atendimentos entre os tópicos tratados na parte teórica. Por isso, o conteúdo foi dividido em duas partes e os atendimentos foram todos reunidos no final. Didaticamente falando, sugerimos que seja lida e entendida a primeira parte e depois seja lida a segunda, na qual se verificará a aplicação prática dos conceitos anteriormente tratados. Porém, fica a critério do leitor a forma como será explorado o conteúdo aqui apresentado. Nosso objetivo é abordar questões relevantes aos atendimentos espirituais realizados por grupos mediúnicos em centros espíritas sem a pretensão de passar receitas ou querer estabelecer parâmetros como verdades. Acreditamos que cabe a cada trabalhador espiritual a busca pelas suas verdades através do estudo da doutrina espírita e da vivência da sua própria espiritualidade. O que queremos é, simplesmente, repartir nossa experiência em trabalhos de atendimento espiritual e o que conseguimos aprender com eles, na esperança de poder contribuir, de alguma forma, para a compreensão de como acontece a interação entre os planos material e espiritual. Consideraremos cumprido nosso propósito se os temas tratados a seguir forem capazes de gerar discussões que resultem em melhora da qualidade dos atendimentos espirituais. Isso será mais gratificante e mais produtivo do que a simples aceitação ou adoção do que está exposto nestas páginas. Cogito, ergo sum penso, logo existo. Citar René Descartes no livro que trata da espiritualidade parece um tanto impróprio, pois foi justamente ele quem lançou os fundamentos do pensamento científico, ou o que ficou conhecido como pensamento cartesiano. Sua linha de raciocínio se baseava na premissa de que tudo precisava ser provado por meio de procedimentos metódicos e rejeitava qualquer manifestação de fé. A forma original da citação acima é dubito, ergo cogito, ergo sum duvido, logo penso, logo existo. Foi então que o homem separou Deus da ciência e da lógica e se criaram dois polos extremos. De um lado, ficou a religião com suas verdades inquestionáveis e sem possibilidade de discussão. De outro, o pensamento científico, metódico e frio, que não podia admitir a existência de nada que não pudesse ser comprovado e repetido experimentalmente seguindo controles e padrões muito rígidos. E permaneceram separados por séculos, até que surgisse a doutrina espírita, que se fundamenta na fé raciocinada e é capaz de transmitir a mensagem divina com lógica e sem verdades inquestionáveis. Ela nos encoraja a procurar as comprovações de tudo que for comunicado por espíritos ou experimentado por nós. Não podemos usar o método cartesiano para isso, pois seus meios são materiais, mas a vivência espiritual nos revela muito.
Por meio da vivência da espiritualidade poderá ser comprovada a validade ou não do que está aqui exposto. Então, fazemos o convite para que seja experimentado na prática o que estamos colocando em discussão, tendo em mente os cuidados que Kardec nos aconselha, para que não aceitemos como verdadeiro nada que não pudermos verificar como confiável, ao mesmo tempo em que não devemos rejeitar nada sem antes termos explorado suas possibilidades. Para finalizar, gostaríamos de deixar o registro de como surgiu o presente livro. Originalmente, grande parte das questões discutidas no decorrer de atendimento espiritual, a teoria na prática faziam parte de outro livro, Até que a Vida nos Una. Foi extraído deste porque seu volume ficou excessivo e porque os conteúdos de ambos poderiam se destinar a públicos diferentes. Até que a Vida nos Une é um romance destinado ao público em geral que procura esclarecer várias questões relacionadas à espiritualidade de maneira clara e direta, sendo recheado de conceitos básicos sobre o tema durante toda a história. Porém, o fato de ser um romance não o desqualifica como fonte de conhecimentos sobre as questões espirituais. Pelo contrário, os livros Atendimento Espiritual, A Teoria na Prática e Até que a Vida nos Une são leituras que se completam e objetivam proporcionar um melhor entendimento das relações que podem se estabelecer entre encarnados e desencarnados. Tanto que alguns dos temas tratados aqui também se encontram em Até que a Vida nos Una, porém abordados com menos profundidade. Apesar de haver alguns tópicos comuns, embora com enfoques diferentes, cada um dos livros aborda temas espirituais que não são tratados no outro, razão pela qual recomendamos a leitura de ambos. Parte 1. A Teoria, Discussão de Conceitos. O Público. Doutrinação e Orientação. A razão da existência das casas espíritas nem sempre fica clara para boa parte das pessoas e, até mesmo, para alguns médiuns, pois há quem confunde os meios com os fins. Como a própria mediunidade, por exemplo, que é apenas um meio para se chegar à finalidade, e não o fim. A vivência espiritual através da mediunidade é apenas uma consequência, ou um meio, e não um objetivo a ser alcançado. Um centro espírita é uma organização idealizada, montada e posta em funcionamento para cumprir determinados papéis direcionados a um fim maior, a divulgação e a vivência da doutrina espírita. Não somente entre os médiuns, mas também entre os que vão até os centros espíritas para tomar um passe, ouvir uma palestra ou para um atendimento. Afinal, sem estas pessoas, não haveria motivo para a existência de casas espíritas. Nem sempre isso fica bem claro para os médiuns. Muitas instituições mantêm cursos para a formação e orientação dos seus médiuns. Um curso de médiuns faz bem em trabalhar em conjunto a formação prática do médium com a informação necessária para o bom trabalho. Para completar o quadro só precisaríamos acrescentar que, além dos trabalhadores do centro espírita, os frequentadores da casa também precisariam ser estimulados a estudar a doutrina espírita e a espiritualidade e aplicar seus ensinamentos na prática, pois não basta irem até lá em busca de soluções para os seus problemas se não fizerem o que podem e devem fazer por si mesmos. Uma boa parte deles espera que os centros espíritas e seus trabalhadores realizem os milagres de curar suas doenças, afastar seus obsessores, apaziguar seus lares e seus familiares. Enfim, dar um jeito nas suas vidas. Como bons espíritas que pretendemos ser, nós temos a obrigação de alertá-los, sempre que possível, que isso não existe. Que ninguém vai conseguir resolver seus problemas enquanto eles mesmos não fizerem as suas mudanças interiores. Que as melhoras que sentem depois de um atendimento ou de um passe são passageiras, sendo permanentes apenas as reformas de atitudes, pensamentos, emoções e sentimentos que produzirem em si mesmos. As oportunidades mais diretas e imediatas que existem para se tentar esclarecer estas questões são as palestras proferidas no centro espírita ao público. Mas as melhores seriam a formação de cursos ou de grupos de estudos voltados ao público, nos quais seria estudada a doutrina espírita e se debateria como vivê-la no dia a dia de cada um. Entretanto, quando é proposta a implementação de grupos de estudos para o público na casa espírita, não é raro surgir alguém argumentando que não valeria a pena, que todos acabariam sabendo naturalmente o que seria abordado, que ficar martelando coisas na cabeça das pessoas seria o mesmo que chover no molhado. Além disso, podem dizer que isso pode acabar ficando chato. Porém, pode-se enganar feio quem pensa assim.
Nós temos a tendência de achar que os outros sabem de algo só porque nós já sabemos, ou achamos que sabemos. E além do mais, o tempo, por si só, não ensina nada a ninguém. Bem, somos obrigados a considerar que alguns, ou vários, sabem e não fazem o que deveriam fazer porque não querem. Faz parte das suas escolhas, sendo uma responsabilidade assumida por eles mesmos. Porém, há também os que já souberam e esqueceram e precisam ser relembrados. E os que nunca souberam porque ainda não tiveram contato com este conhecimento. Como não há como separar uns dos outros, é importante que a mensagem doutrinária seja insistente e dirigida a todos de maneira a incentivar que cada um assuma a responsabilidade por suas próprias vidas. Mesmo que para alguns ela possa se tornar um pouco repetitiva, não importa, pois sempre algo novo será aprendido. O importante é que seja divulgada a doutrina espírita e os seus ensinamentos para que os frequentadores dos centros se interessem em estudá-la e incorporem nas suas vidas. Os centros espíritas precisam aproveitar as oportunidades que têm para tentar melhorar as pessoas, despertando nelas sentimentos mais nobres e dando-lhes subsídios para que possam expandir a consciência e o conhecimento espiritual, de modo que consigam compreender melhor as relações existentes entre as nossas vidas passadas, presente e futuras e suas implicações na trilha evolutiva de cada um. Oração. Todo mundo está acostumado a ouvir que esta ou aquela oração é poderosa, que faz isso ou aquilo. Também se costuma dizer que orar faz com que nos aproximemos de Deus e que os demônios se afastem. Quem poderia duvidar da sabedoria popular ou dizer o contrário? Porém, o tema pede uma análise com um pouco mais de atenção. É comum vermos pessoas fazendo suas orações de uma maneira maquinal, automática, recitando apressadamente palavras decoradas. É possível, até, que durante a oração estejam pensando nos filhos que têm que buscar na escola, no conserto do carro, nos afazeres de casa. O ato de orar, desta forma, pode se tornar tão automático que daria para resolver uma equação matemática ao mesmo tempo em que se faz uma oração. Seria como se a oração estivesse sendo processada pelo nosso cérebro em segundo plano, como nos computadores, sem interferir no processamento principal, os filhos, o carro, a casa, etc. Veja o exemplo a seguir. Leia como está escrito, sem pontuação para pausas, e rapidamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ufa! É assim que muita gente faz suas orações. O que faz com que surjam alguns questionamentos. Qual é o real valor de uma oração feita desta maneira? Poderia ela gerar os efeitos que dela se espera? Sempre se poderá argumentar que é melhor orar assim, de forma automática, do que não orar de forma nenhuma. Está certo. Não há como negar. Qualquer tentativa de se buscar a Deus é melhor do que nenhuma. Porém, sempre é possível agregar mais qualidade às tentativas, não é mesmo? Quem procura viver e estudar a espiritualidade tem mais facilidade para compreender este tema da maneira como estamos abordando. Este é o caso da maioria dos médiuns e trabalhadores nos centros espíritas. Por outro lado, há aqueles que não sabem como se dá a interação entre os humanos e Deus ou a espiritualidade. Seja porque não buscaram este conhecimento, ou porque não conseguiram entendê-lo, ou porque se deixaram empacotar por práticas e por conceitos tradicionais e ultrapassados. Suas visões sobre o assunto são distorcidas e envolvidas por mitos os mais diversos. Este é o caso de alguns, ou muitos, talvez, que procuram os centros espíritas em busca de alguma luz que os guie na penumbra na qual se encontram. Aí está mais uma responsabilidade dos médiuns e trabalhadores dos centros espíritas com seu público, orientar as pessoas sobre como estabelecer contatos mais qualificados com a espiritualidade e com Deus. Isso pode parecer redundante e óbvio. Porém, precisamos ter sempre em mente que ninguém é obrigado a saber algo só porque nós achamos que já o sabemos. Mas achar que já sabemos não garante que realmente saibamos. E assim, ainda poderíamos cometer erros primários nas orientações que passamos. Uma das recomendações mais comuns que se dá a qualquer um que procura atendimento no centro espírita é a necessidade da prece para se aproximar de Deus e dos seus espíritos amparadores, guardiões, mentores, anjos da guarda,
ou sejam quais forem os nomes que lhes demos. Porém, não é comum que o médium oriente como se faz isso da melhor maneira. Isso acontece porque supomos que orar é uma coisa tão comum, tão simples e tão rotineira para qualquer um que não é necessário se alongar em explicações ensinando como fazê-lo. Supomos que basta a recomendação, pois todos sabem como orar. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, seria necessário explicar que a oração é uma oportunidade mágica que criamos para entrar em contato com Deus e com os espíritos que nos acompanham na nossa jornada terrena. E, também, para entrarmos em contato com o nosso próprio espírito, aproximando a nossa consciência mais ligada à matéria da nossa consciência mais sutil e criando canais pelo quais possa se estabelecer a comunicação entre elas. Para que isso possa acontecer de fato, não basta ajoelhar, unir as mãos e repetir palavras aprendidas há muito tempo. É preciso que o momento da prece seja especial. É preciso criar as condições para que a comunicação mais sutil aconteça. É preciso que se aquiete a mente e se apazigue o coração para se tentar chegar o mais próximo possível do estado no qual se encontra Deus, que é a quem endereçamos as nossas preces. Se quisermos entregar uma mensagem, precisamos levá-la até a casa do destinatário e percorrer os caminhos que conduzem até lá. E para isso, precisamos estar em paz e em harmonia conosco mesmos e com o mundo. Que maravilha seria se fazer um instrumento da paz de Deus para espalhar o amor onde houvesse pessoas cultivando o ódio. Para instigar o perdão entre os que se sentem ofendidos. Para unir aqueles que se separaram por qualquer motivo. Para levar a fé a quem já perdeu ou ainda não encontrou. Para mostrar caminhos verdadeiros a quem pode tomar caminhos errados. Para mostrar a esperança aos que já não a têm mais. Para alegrar o coração mergulhado na dor e na tristeza. Para iluminar a alma que se envolveu em trevas. E, ao mesmo tempo, consolar quem estiver aflito antes de querer ser consolado. Compreender os erros e as limitações dos outros em vez de querer que compreendam os nossos. Distribuir pelo mundo o amor que tiver, antes de querer recebê-lo. Assim, estaremos ajudando a construir o mundo idealizado por Deus para nós e nos tornando aptos para desfrutar da sua paz, da sua harmonia e do seu amor. Quando nos doamos para esta causa, na verdade estamos recebendo muito mais. Só quando conseguimos perdoar o que consideramos errado ou falho nos outros, teremos os nossos erros e as nossas falhas também perdoadas. E ao deixarmos de lado as nossas prioridades mundanas e materiais, morrendo para elas, passamos a viver para a vida espiritual, que é eterna e a mais importante. Os 3 parágrafos anteriores contêm a oração de São Francisco. Só que de uma maneira diferente. Ou melhor, sua forma está diferente, sem sua estrutura tradicional e está mais para uma conversa do que para uma prece. Mas a mensagem continua a mesma. E agora? Isso muda alguma coisa? Qual das duas formas seria melhor? Tanto a prece tradicional como a que está acima, ou qualquer outra que alguém possa inventar, ou uma simples conversa informal com Deus, terão o mesmo efeito, desde que aquele que estiver orando esteja transmitindo uma mensagem para Deus, em vez de apenas palavras. A mensagem é o que realmente tem valor. Entretanto, desde um passado remoto, ficou convencionado que a oração era a forma que o homem dispunha para se comunicar com Deus. Então, uns passaram a ensinar aos outros como deveriam fazer para efetivar tal comunicação. No início, mostraram a mensagem através das palavras. Porém, como costuma acontecer, com o passar do tempo a sua essência acabou esquecida e foi mantida apenas a forma. Por isso há tanta gente repetindo palavras decoradas pensando que estão se comunicando com Deus. Na verdade, as orações se transformaram em muletas nas quais nos apoiamos quando queremos fazer contato com o mundo espiritual. Da mesma forma que todos os rituais de todas as correntes religiosas. Deus não precisa de rituais, nem de recitações, nem de demonstrações de devoção. Quem precisa de tudo isso somos nós, humanos, que envolvemos as questões espirituais e divinas com a nossa limitada percepção material. Somos nós que precisamos materializar aquilo que é imaterial para que faça sentido para nossa capacidade de compreensão, que é tão pequena. Um dos efeitos práticos positivos do uso de orações ou rituais para se tentar estabelecer contato com Deus é que qualquer um pode fazê-lo, sem precisar de intermediários. Assim,
Criou-se um canal de acesso livre e permanente para todos que procuram a Deus. Outro fator positivo é que a simples disposição à oração tende a induzir ao relaxamento, à paz, à harmonia e, em consequência, à elevação da vibração e aproximação com as esferas superiores da espiritualidade. O efeito negativo é que as palavras e os atos se transformaram no principal para muitos, enquanto a essência ficou em segundo plano. Para se transmitir uma mensagem a Deus ou à espiritualidade não são necessárias palavras, pois não são elas que chegam ao destino. Bastaria, por exemplo, um sentimento sincero de remorso por ter feito algo errado. Ou um olhar buscando a Deus num momento de aflição. Ou um sorriso em agradecimento e reconhecimento. O canal de comunicação que se estabelece com Deus e com a espiritualidade é adequado a sentimentos, emoções e vibrações, mas não a palavras. Ou seja, o que nós conseguimos transmitir é tudo aquilo que estiver no nosso íntimo, tanto os aspectos positivos como os negativos. Nós estamos transmitindo mensagens a Deus o tempo todo, não apenas quando fazemos nossas orações. Imaginemos alguém que viva a oração de São Francisco, executando-a no seu dia a dia. Esta pessoa não precisaria orar nunca. Nem mesmo acreditar em Deus. A sua própria vida seria uma oração, uma celebração constante a Deus. Seu ingresso para as esferas superiores da espiritualidade já estaria reservado sem que precise pedir nada. O contrário aconteceria com quem passa o dia orando, mas não segue o que diz nas orações. Como o nosso contato com a espiritualidade é constante, a melhor oração que podemos fazer é a nossa própria vida, ou seja, o modo como vivemos, nossos hábitos, nossos valores, nossos pensamentos e nossas ações. Em resumo, o exemplo que podemos estar passando a outros. Precisamos qualificar o máximo possível os nossos atos, o que pensamos, o que sentimos e as nossas atitudes diante dos fatos e das pessoas. Desta forma, estaremos em contato permanente com Deus, sem precisar nem pensar nisso. Seria muito útil que esta visão da oração fosse passada para aqueles que procuram ajuda espiritual, seja onde for, para que este momento tão especial se transforme realmente num ato eficiente de comunicação com Deus e com a espiritualidade, em vez de apenas palavras recitadas. E seria mais útil ainda, e mais importante, que todos os médiuns e trabalhadores dos centros espíritas também tivessem esta consciência para que, quando passassem a receita a alguém, estivessem falando do assunto com autoridade e convicção, pois seria algo que faria parte da sua própria vida. A fé, solução ou problema. Aqui nós vamos tratar de uma questão bastante delicada, que sempre causa polêmica e discussão quando é abordada, pois a fé é uma coisa muito cara às pessoas e toca a fundo no espírito de cada um. Por isso, é necessário que estejamos com a mente aberta e com o coração livre de conceitos predefinidos para podermos analisar o assunto sem paixões e tirar algum proveito do que está exposto a seguir. Então, já que estamos combinados assim, sigamos em frente. Coisas incríveis acontecem por causa da fé. Espíritas conversam com os mortos para convencê-los a seguirem um caminho melhor. Carmelitas se enclausuram num convento a vida inteira para se aproximarem de Deus. Muçulmanos fazem jejum e flagelam o corpo em determinadas datas para purificarem seus espíritos. Católicos confessam seus pecados a um intermediário de Deus na terra para serem perdoados. Hindus veneram alguns animais porque há deuses habitando seus corpos, enquanto os seguidores de outras linhas religiosas os sacrificam em rituais. Muito se ouve falar, e se recomenda a quem procura socorro espiritual, que é preciso ter fé e que só com fé se conseguirá superar os obstáculos que surgem na vida. Às vezes, isso é dito com tanta ênfase que quem ouve chega a entender que basta ter fé e mais nada. Mas, afinal de contas, é preciso ter fé em quê? Em Deus? Em Jesus? Na espiritualidade? Nos santos? No galinho de Arruda? Recomendações do tipo é preciso ter fé são vagas e dificilmente darão bons resultados por um motivo muito simples. Fé é algo pessoal. Cada um tem a sua. Fé é escolha e crença. Cada um escolhe no que quer acreditar. Por isso, simplesmente aconselhar que alguém baseie sua vida na fé poderá ter efeitos duvidosos, pois quem aconselha nunca saberá qual é a fé daquele a quem está aconselhando. Muitas pessoas de boa vontade e caridosas discordam veementemente das afirmações acima.
É natural que assim aconteça, pois cada um tem fé na sua fé, seja ela qual for. Por favor, não entenda isso como crítica ou um julgamento, mas apenas como uma constatação, um fato, uma análise. Nem que estamos tentando dizer que não se deve ter fé em nada. Longe disso. O que estamos tentando demonstrar é que a fé, sozinha, não tem o poder de ser uma base segura para se pautar uma vida, pois o fato de alguém acreditar em algo que não faz com que esta pessoa melhore apenas porque ela acredita naquilo. A fé, sozinha, não leva à reforma interior, nem ao aprimoramento do espírito. Em alguns casos, pelo contrário, pode até perpetuar maus hábitos porque alguém acredita que procedendo daquela maneira está sendo fiel à sua fé. Tudo pode acontecer quando alguém segue a sua fé cegamente, pois, sendo ela cega, não permite que se enxergue mais nada além dela mesma. E também tapa os ouvidos do seu seguidor contra qualquer argumento que não esteja de acordo com ela. E cria uma blindagem no coração e na mente para que eles não sejam contaminados com qualquer coisa que contrária à sua fé. Vista por este ângulo, a fé pode até ser perigosa se tomar feições de fanatismo. Para não nos perdermos em generalidades, analisemos a questão através de exemplos históricos que demonstram como a humanidade já cometeu erros gravíssimos por causa da fé. Em nome de Deus, há alguns séculos foram instituídas as cruzadas, quando exércitos foram mobilizados para levar a palavra de Deus aos povos não católicos. Os cruzados eram os soldados de Deus e estavam a seu serviço na nobre missão de espalhar a sua mensagem e salvar as almas que estavam perdidas, portanto têm uma crença diferente. Eles acreditavam piamente nisso e se empenhavam na sua missão sem se preocuparem nem mesmo com a própria vida, pois sua luta era em nome de Deus. Os cruzados eram movidos pela fé. A fé que eles tinham não permitia que vissem que a espada era um meio impróprio para se levar Deus a quem eles achavam que dele estava afastado. A fé que eles tinham também não deixou que percebessem a manipulação que sofriam pela Igreja Católica e pelos reis europeus da época, que mascararam os seus reais objetivos levando os cruzados a crerem que agiam em nome de Deus. Na verdade, a intenção dos idealizadores das cruzadas era expulsar os mouros, povos árabes vindos do norte da África, que já dominavam o sul da Europa. A título de incentivo, para motivar ainda mais os soldados, ficou instituído que poderiam ficar com tudo o que conseguissem levar dos locais que fossem por eles libertados. Isso fez com que as cruzadas atravessassem o mar Mediterrâneo e se expandissem contra os povos árabes. Alguns cruzados, principalmente os comandantes, agiam motivados pelas riquezas que poderiam saquear, mas a maioria guerreava pela fé que tinham no que faziam. Em um atendimento, podemos constatar a fé inabalável que os movia quando nos deparamos com o espírito de um cruzado que se encontrava ligado a este passado e ainda continuava firme nos seus propósitos junto com outros companheiros. Por mais que argumentássemos com ele, foi impossível convencê-lo de que estava errado ao usar as armas e a morte de inocentes como instrumento de Deus. Para tudo que se falasse, ele respondia que agia em nome de Deus. Conforme a sua fé, ele entendia que não matava ninguém, mas libertava suas almas perdidas. Ele não fazia ninguém sofrer, mas mostrava o caminho de Deus. E suplicou algumas vezes a Deus, com profundo sentimento, que não permitisse que o nosso grupo o afastasse da sua sagrada missão. Talvez tenha sido esta a maior demonstração de fé que já assistimos nos nossos trabalhos. Só conseguimos libertá-lo, e a seus companheiros, quando lhes mostramos que hoje a palavra de Deus se propaga de outra forma e propusemos a eles que continuassem servindo a Deus, mas usando o amor em vez de armas a partir de então. E assim, por poderem se manter na sua fé apenas mudando seus métodos, os soldados cruzados seguiram felizes e agradecidos a Deus, acompanhando os espíritos que vieram acolhê-los e esclarecê-los sobre a nova missão que lhes caberia. Também em nome de Deus, foi criada a Inquisição, chamada de Santa pela Igreja. Embora a motivação real para sua implantação possa ser o controle que a Igreja Católica queria manter sobre o povo para manter as pessoas presas a ela a qualquer custo, a Inquisição só pôde ser aplicada, e ter sobrevivido tanto tempo, porque os católicos acreditaram nela. Assim, as milhares de pessoas que foram vitimadas de forma brutal pela Inquisição, morreram por causa da fé que os católicos tinham nos representantes de Deus na terra, os padres, e nas orientações que vinham da casa de Deus,
A Igreja Católica. Atualmente temos notícias frequentes de atos extraordinários da mais pura fé, nos quais fiéis se explodem no meio do povo, matando e mutilando centenas de pessoas às vezes, para a glória de Deus. Eles não se preocupam em morrer, pois, segundo a sua fé, ao morrerem como mártires eles serão levados ao paraíso e desfrutarão da companhia de Deus para sempre. E ainda serão premiados por Deus com uma boa quantidade de mulheres virgens por causa do seu nobre ato de fé, que não só enalteceu o nome de Deus, como liquidou com uma porção de infiéis. Assim agem, porque assim creem. Ou seja, têm fé nisso e justificam plenamente seus atos por serem feitos em nome de Deus. Também é comum assistirmos pela televisão, ao vivo, homens disparando foguetes contra seus inimigos e invocando a Deus para que sua mão guie os projéteis lançados para que eles atinjam seus alvos. Ou seja, os infiéis, aqueles que não compartilham da sua fé e que devem morrer por isso. Sempre que pensamos em fé, é quase automático pensarmos em Deus, em religião ou algo sagrado. Porém, como crença, a fé não se limita às esferas religiosas. Ela ultrapassa a todas as fronteiras que possamos criar, às vezes de forma tão ou mais daninha como as que se relacionam com alguma religião. Talvez o exemplo mais forte deste tipo de fé seja a Segunda Guerra Mundial. Ela se iniciou por motivos econômicos e políticos. Mas se manteve por 4 anos, e com tanta força, por causa da fé. Um homem achou que sua raça era superior às demais e conseguiu convencer seu povo disso. Um povo inteiro, convencido de sua superioridade, não podia admitir que o mundo não estivesse aos seus pés. Esta era a fé que sustentava o nazismo de Hitler. Era uma fé tão grande, tão forte e tão enraizada em cada cidadão, que por pouco o mundo não foi dominado pelo nazismo. Foi por golpes do acaso e da sorte que isso não aconteceu. E, paradoxalmente, também por causa do excesso de fé dos próprios nazistas. Eles se consideravam tão superiores ao resto do mundo que desprezaram riscos. Os nazistas tinham frentes de batalha se espalhando por toda a Europa, para as quais precisavam deslocar recursos e atenção. Mas tinham tanta fé em si mesmos, que resolveram ampliá-las e decidiram atacar a Rússia, que até então se mantinha neutra na guerra. Talvez tivessem obtido êxito se o rigoroso inverno russo não tivesse chegado 2 meses antes do previsto e dizimado o exército alemão que lá se encontrava antes que conseguisse entrar em Moscou. Foi ali que o nazismo começou a perder a guerra. Mas não a fé. Até o último momento, e mesmo depois de terminada a guerra, a fé que tinham permaneceu inalterada e, mesmo derrotados, continuaram agindo como seres superiores que achavam que eram. Outro tipo de fé que não se relaciona com Deus ou com religião é a que nossa comunidade global vive hoje, a fé no dinheiro, no poder e no consumo. Nós temos tanta fé na forma como a sociedade humana se estruturou que ignoramos todos os avisos que nos são dados diariamente sobre os danos que estamos causando ao planeta e a nós mesmos, psíquica e fisicamente. Estamos nos transformando numa multidão de doidos vivendo quase que empilhados uns em cima dos outros, em ambientes cada vez menos favoráveis à vida. Convivemos com a guerra em vários países e com todo tipo de desajustes sociais e violência urbana. Nós respiramos um ar cada vez mais poluído e comemos alimentos cada vez mais prejudiciais à saúde. Quem não tem acesso a alimentos está subnutrido e morrendo por isso. Quem tem acesso a alimentos está cada vez mais obeso e também está morrendo por isso. Por tudo isso estar acontecendo de forma gradual, pouco a pouco, acabamos nos acostumando com estas lentas transformações e achando que as novas situações que vão surgindo é que são normais. Nosso planeta e nossa sociedade estão agonizando e nós continuamos a agir como se nada estivesse acontecendo, com exceção de algumas vozes solitárias que insistem em alertar o mundo. O motivo para ficarmos tão apáticos diante da nova realidade insustentável que vem se desenvolvendo é que nós não queremos acreditar que a nossa vida, tão bem estruturada e tão certinha, possa ser modificada. Preferimos crer que a humanidade vai encontrar as saídas para todos os problemas que surgirem. É assim que parece acontecer sempre. Esta é a nossa fé. Acreditamos que, de alguma forma, no futuro poderemos contar com empregos, atendimento médico, escolas e toda a infraestrutura necessária para continuarmos vivendo como sempre vivemos. E deixamos de ver que nós nunca vivemos como sempre vivemos,
pois tudo muda o tempo todo. Preferimos continuar ignorando os avisos que nos são dados sobre a impossibilidade de manutenção dos nossos ritmos de consumo e de crescimento econômico e populacional. Não existem recursos suficientes para isso na Terra, mas nós temos fé que as soluções serão encontradas. Acreditamos que, quando chegar a hora, será investido o que for preciso para encontrá-las. Para pensar e planejar as soluções, nós mantemos estruturas de poder muito fortes, elegemos nossos representantes e contamos com pesquisadores e cientistas altamente capazes. Lá no fundo, nossa sociedade mantém a fé na capacidade humana em resolver os problemas que ela mesma cria. E assim, nós achamos que não precisamos nos preocupar com o nosso futuro da forma como deveríamos e continuamos piorando a situação dia após dia. Tudo o que discutimos acima são manifestações de fé. São elas que movem as nossas vidas para tudo. Nós seguimos sempre os caminhos que a nossa fé nos indica. E, como vimos, o simples fato de se ter fé em algo, não quer dizer que isso seja positivo como se costuma pensar, pois os bons ou maus frutos que colheremos do que cremos vão depender da qualidade da nossa fé ou de onde nós a colocamos. Todos nós temos fé, sem exceção. Mesmo quem diz não ter fé em nada, tem a sua fé, em nada. Ou seja, tem fé que nada existe que possa alterar uma situação ou nela interferir. A fé remove montanhas, ensina a Bíblia. As montanhas seriam os obstáculos que encontramos durante a vida. Alguns deles, por serem tão grandes, poderiam ser comparados a uma montanha, mas, mesmo assim, podem ser superados pela fé firme e forte. Esta passagem se refere à fé em Deus, mas vale para qualquer coisa e para qualquer tipo de fé. Hoje nós sabemos que a energia gerada pelo pensamento e pela vontade atua diretamente no universo para a realização do que imaginarmos. Esta é a força da fé. Finalmente, depois de tanta argumentação, podemos chegar à conclusão de que nós não precisamos dizer a ninguém que é preciso ter fé, pois todos já têm, cada um à sua maneira. Este conceito pode ser útil, ainda mais se estivermos participando de atendimentos espirituais, pois evitaria que passássemos orientações vagas e imprecisas. Se acharmos que o consulente está sem fé, de nada adianta apenas lhe dizer que precisa tê-la, pois, se ele não tem a fé que achamos que deveria ter, é porque ainda não a descobriu. Ou a fé que estamos propondo não lhe serve. Seria mais importante tentar direcionar a fé que alguém já possui, mesmo que seja fé em nada, para algo que possa lhe trazer paz de espírito, equilíbrio, compreensão dos motivos pelos quais está realizando sua jornada, entre outras coisas. Mas sempre respeitando a caminhada de quem estivermos aconselhando, conscientes de que não existe ninguém no mundo capaz de distribuir uma receita de felicidade e de bem-estar a outros, pois somos todos diferentes. Assim, se alguém possui uma fé, e ela lhe serve, e é seu desejo compartilhá-la com outros, então ofereça-a. Mas sem posições. Sem pressão. Sem ameaças. Proceder dessa maneira só faz as pessoas se afastarem. Todo mundo sabe que o que é bom é aceito naturalmente sem precisar que se force goela abaixo. Por isso, o melhor caminho é o convencimento, o desenvolvimento da consciência e a conquista do conhecimento. Evitemos ser cegos tentando guiar outros cegos, pois, quando cairmos no buraco, estaremos levando outros conosco. Evitemos ser propagadores de uma fé cega porque a fé cega também é surda, muda e paralítica, pois não ouve nada, não diz nada e não chega a lugar nenhum. A doutrina espírita propõe um tipo diferente de fé, a fé raciocinada, baseada no conhecimento e na lógica. Sigamos, então, esta proposta, com amor e paz no coração, para tentarmos levar uma luz àqueles que julgamos estarem na escuridão para que possam enxergar melhor os caminhos que ainda têm a percorrer. E, muito importante, tentemos permitir que aqueles que vierem a ser orientados por nós caminhem com suas próprias pernas. Apesar do amor que temos no peito e do desejo de ajudar a todos a se melhorarem, precisamos resistir bravamente à tendência que temos de querermos resolver os problemas de todo mundo e de colocar os outros nas nossas costas para serem carregados por nós. Em vez disso, ao nos dirigirmos a alguém, ofereçamos boas orientações no sentido de elevar sua autoestima, de despertar-lhe a força necessária para enfrentar seus desafios e, principalmente,
de lhe proporcionar uma base segura onde poderá se apoiar e descobrir um sentido para a própria vida. Para tanto, uma boa alternativa é apresentar a doutrina espírita. Mesmo que a doutrina não venha a ser adotada como filosofia de vida por quem entrar em contato com ela, sempre haverá novos conceitos e ensinamentos incorporados à sua vida, fortalecendo a fé na realidade espiritual, muito mais verdadeira do que a que vivemos aqui no plano material e do que aquelas que professam princípios inquestionáveis e imutáveis baseadas apenas na crença. E assim, a fé, direcionada para conceitos reais, concretos e lógicos, assumirá sua força plena como agente transformador capaz de colocar o espírito encarnado em um patamar evolutivo mais elevado. Então, sim, poderíamos dizer que a fé, unida ao conhecimento e embasada pela razão, poderá efetivamente remover montanhas. Os julgamentos e o bem e o mal. Para tratar de questões tão complexas e subjetivas como o bem e o mal e o julgamento, seremos obrigados a entrar em terreno perigoso, movediço, onde uma palavra mal colocada pode levar a interpretações distorcidas e criar confusão. Para minimizar esta possibilidade, precisaremos levar em conta que a natureza humana está completamente envolvida pela dualidade. E até uma necessidade de sobrevivência estabelecer parâmetros baseados em conceitos opostos para podermos tocar as nossas vidas. Certo ou errado? Bem ou mal? Forte ou fraco? Claro ou escuro? Para um lado ou para outro? Yin ou Yang? E assim por diante, numa sequência sem fim. Tudo no nosso mundo é dual. A humanidade é dual. Isso é uma armadilha da qual o homem não pode escapar, pois sempre precisará estabelecer relações entre as coisas e entre as pessoas para chegar a conclusões sobre tudo na vida e para tomar decisões. Nós sempre teremos que fazer comparações entre polos opostos para decidir algo. Em última análise, isso é julgamento e nós estamos julgando o tempo todo. Nossa dualidade contrasta com a ideia que fazemos de Deus como um ser uno. Como seres humanos, nós só podemos imaginar o que vem a ser isso, sem a possibilidade de experimentá-lo. Nossa situação é tão complicada que precisaríamos nos basear na nossa dualidade para podermos nos expressar até mesmo se tentássemos explicar a unidade de Deus. Por isso, para que o que vamos discutir a seguir seja bem aproveitado, será necessário tentar sair um pouco da nossa concepção usual de existência e imaginar os motivos pelos quais estamos vivendo no mundo no qual nos encontramos. Afinal, parece que nossa única alternativa é a imaginação, pois não temos como experimentar o mundo divino enquanto estivermos na matéria. Então, já que só nos resta a teoria, vamos em frente. Sempre que alguém chega num grupo mediúnico para receber atendimento, leva consigo suas angústias, suas inseguranças e seus dramas. Uns tiveram que lutar consigo mesmos até conseguirem ir ao centro espírita. Outros tiveram que ir contra a vontade de familiares ou amigos, que não queriam que fossem. Outros, ainda, tiveram que vencer limitações de todo tipo até chegarem lá. Felizmente, a maioria não chega a enfrentar dificuldades como estas para procurar atendimento. Não importa qual seja o caso, todos os que buscam atendimento num grupo mediúnico chegam de coração aberto e acabam expondo sua vida, sua intimidade e seus segredos aos membros do grupo, pessoas que nunca viram antes. Eles trazem suas dores, suas aflições, seus incômodos, suas lutas, suas inconformidades com a vida, na esperança de conseguirem forças e orientações para superarem seus obstáculos. Fazem isso porque confiam em algo. Nos médiuns, nos espíritos, na doutrina espírita, no centro espírita, na ideia que fazem das pessoas que lá trabalham, em representações diversas que eles mesmos criam, além de muitas outras possibilidades, até mesmo na santidade dos médiuns. Surgem muitas histórias e situações diferentes nos atendimentos, algumas delas bastante delicadas. Às vezes, é até difícil para o médium não se envolver emocionalmente com o relato de algum caso. Com tudo isso, dá para entender a enorme responsabilidade que cabe a cada um dos trabalhadores de um centro espírita com relação aos que o procuram por qualquer motivo. Ela não pode ser resumida a um código envolvendo ética ou moral que discipline condutas e relações entre as pessoas. Tal responsabilidade precisa se estender ao íntimo de cada um dos trabalhadores, médiums ou não, até mesmo para ajudar a elevar as vibrações do local. O enredo da vida de cada um é único e deve ser respeitado profundamente.
Ninguém pode conhecer completamente o que levou alguém a enfrentar o que estiver enfrentando ou viver a situação que estiver vivendo. Por isso, é de fundamental importância se iniciar, desenvolver e concluir os atendimentos sem qualquer tipo de julgamento ou ideia pré-concebida sobre o consulente ou sobre o caso trazido por ele. Caso contrário, fatalmente haverá contaminação do atendimento pela predisposição dos médiums em seguir por caminhos que acham serem os melhores, segundo seu julgamento pessoal, em vez de se deixarem guiar pela espiritualidade para encontrarem as reais soluções para os consulentes. A tendência ao julgamento é algo tão forte e tão enraizado em nós que afeta não apenas o trabalho espiritual, mas a nossa vida como um todo. Muitas vezes, nem percebemos que julgamos fatos e pessoas automática e inconscientemente. Daí a dificuldade natural que temos em controlar este nosso impulso, às vezes daninho e perverso. Mas, como não devemos desanimar em frente às dificuldades, pois elas só existem para que aprendamos com elas, vamos explorar a questão para tentar entender como se dá este processo dentro de nós para termos condições de dominá-lo. O ser humano tem a tendência de espelhar o mundo a partir de si mesmo, carregando seus conceitos de bem e mal e de certo e errado para esta imagem de mundo que criou. É justamente nestes conceitos que nos baseamos para fazer os nossos julgamentos. Sendo assim, então qualquer julgamento que fizermos é falho porque leva em conta apenas aquela parte infinitamente pequena do universo composta por nossas convicções e por nossos conceitos. Só isso já seria motivo suficiente para evitarmos julgar os outros, mas ainda existe outra razão. Certo e errado não existem. Bem e mal também não. Como isso seria possível? Afinal, todos os aspectos das nossas vidas são baseados nos conceitos que temos de bem e mal e de certo e errado. Sem eles não existiriam as leis, nem a sociedade, nem nada. Seria o caos. Veja que as contradições que somos obrigados a cometer por causa da nossa dualidade, se certo e errado não existem, é certo ou é errado dizer que não existem. Argumentos não faltariam para tentar contestar uma afirmação tão polêmica como esta. Porém, certo e errado e bem e mal são invenções da humanidade com um único objetivo: tentar organizar o caos social. Pode haver quem ache que estes conceitos não foram inventados pelo homem. Que eles simplesmente existem, sempre existiram. Que são anteriores à humanidade. Porém, se a humanidade desaparecesse agora, o certo e o errado e o bem e o mal também desapareceriam da Terra, pois estes conceitos se aplicam somente à humanidade. Se a raça humana deixasse de existir, restaria apenas a vida selvagem, natural, sem ética e sem moral. Então, se estes conceitos dependem da existência da raça humana para que eles também existam, eles não existem por si só e também não existiram sempre. Antes de existirem, foi preciso que seres humanos se agrupassem e estabelecessem padrões éticos e morais, algumas vezes agindo contra sua própria natureza, para poderem criar seus conceitos de certo e errado, de bem e mal. Nas leis estabelecidas por uma sociedade, seja ela um clube ou uma nação, estão registrados os conceitos de certo e errado, de bem e mal que aquela sociedade admite e adota. Façamos um pequeno exercício. Escolha a Constituição de qualquer país do mundo. Agora, responda uma coisa: se você levar esta Constituição com você para todos os demais países, quantos poderão concordar com ela? E quantos poderão adotá-la? A resposta óbvia seria que todos concordariam com algumas coisas e discordariam de outras. Mas nenhum país iria adotar a Constituição de outro depois de todo o trabalho que tiveram para elaborar a sua. Mas não seria só pelo trabalho que tiveram para estabelecer as suas constituições, mas porque cada país tem suas leis e costumes estabelecidos conforme seus próprios princípios do que seja certo e errado, os quais se consolidaram durante toda a história do seu povo. Para não restar dúvidas, vamos inverter o foco indo para o polo oposto, para a individualidade. Então, você escreveria em um papel a relação de tudo o que considera certo e errado e tudo o que acha que seja o bem e o mal. Agora, em vez de levar uma constituição, você estará levando a sua relação para mostrar para o mundo todo. Você acha que todas as pessoas do mundo concordarão com a sua relação? É óbvio que não, não é mesmo? E por que não concordariam, se você relacionou tudo o que é certo e errado e bem e mal?
porque os conceitos de bem e mal e de certo e errado são pessoais e são construídos durante a vida. Até seu vizinho discordaria de algumas coisas que estariam na sua relação. É simples, não? Estes conceitos são relativos, ou seja, têm relação com o indivíduo, com o grupo, com um tempo e com um lugar. Cada indivíduo tem os seus próprios conceitos, os quais se basearam nos do grupo onde foi criado. Os conceitos deste grupo também se basearam nos de outro grupo maior, e assim por diante, até se chegar aos conceitos de bem e mal e de certo e errado que regem um país e o próprio planeta. E eles também mudam constantemente. Mudam de um lugar para outro e de tempos em tempos num mesmo lugar. Assim, o que hoje é considerado certo, em um lugar pode ter sido considerado errado em outra época e pode ser considerado errado hoje em outro lugar. Além dos aspectos pessoais, há também questões coletivas que envolvem o julgamento de uns sobre outros. É interessante perceber como certas situações que se criam forçam pessoas e grupos tanto a se unirem como a se distinguirem através de rótulos e identificações. Tomemos como exemplo nosso próprio meio, onde frequentamos ou trabalhamos com a espiritualidade, apenas para falarmos de nós mesmos. É cada vez mais comum ouvir pessoas qualificando um local como centro espírita kardecista para diferenciá-lo de outros locais que também trabalham com a espiritualidade ou com médiuns. Vamos explorar o significado que adquiriu a expressão espírita kardecista neste contexto. São popularmente chamados de kardecistas os centros, grupos ou pessoas que têm por base a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Parece redundância, pois, se foi Kardec quem codificou a doutrina espírita, quem é espírita obrigatoriamente é kardecista e vice-versa. Não só parece redundância, como realmente é. Mesmo assim, muitos seguidores da doutrina espírita passaram a usar a qualificação kardecista como uma identificação para não serem confundidos com outros grupos e pessoas que também passaram a se chamar de espíritas sem o serem. E o público também adotou esta mesma qualificação para diferenciar as instituições. A maioria daqueles que se dizem espíritas indevidamente faz isso por desconhecimento, mesmo. Pensam que, por receberem ou trabalharem com alguma entidade, espírito, estão qualificadas a se intitular de espíritas, mesmo que as bases da corrente religiosa a qual pertencem nada tenham a ver com os ensinamentos da doutrina espírita. Muitas vezes, eles nunca tiveram nem mesmo contato com as obras básicas do espiritismo. Às vezes acontece de se ler uma placa onde está escrito Centro Espírita, entrar no lugar e se deparar com ritos e atividades completamente avessas ao espiritismo. Um pensamento comum que poderíamos ter ao nos depararmos com uma situação desta seria que, um dia, aqueles que agem assim serão cobrados por isso. Bem, talvez sim, talvez não. Dependerá apenas da intenção dos responsáveis e da consciência do que estão fazendo. Mas quem pensa desta forma, este sim, talvez seja cobrado, pois, apesar de não ter nada a ver com isso, está julgando. Seria um erro se intitular espírita sem o ser? Quem poderia dizer com segurança? Se há grupos que se dizem espíritas sem saber que não são, se estes se intitulam espíritas indevidamente por falta de conhecimento, não podemos condená-los, mas apenas considerar que estão trilhando um caminho em busca das suas verdades. Nem mesmo podemos afirmar, só por este motivo, que um grupo é certo e outro é errado, ou que um é bom e outro é ruim. Podemos, no máximo, constatar que há diferenças entre as práticas e as crenças. Não há necessidade de julgamento. Ao acharmos que alguém seria cobrado um dia, estamos pressupondo que foi cometido um erro, um crime, ou algo que merecesse punição. E então, estaremos julgando e condenando, baseados nos nossos conceitos e nos nossos conhecimentos. Por mais que estejamos convencidos de estarmos certos, será que o que acreditamos é mesmo verdade? Quantas vezes durante a vida descobrimos que algo que tínhamos como certo, no qual acreditávamos profundamente, estava errado? Ou, pelo menos, que precisava ser revisto em alguns pontos. Por isso, é recomendável que tenhamos cuidado com os nossos julgamentos, principalmente porque não temos como avaliar a caminhada de ninguém, pois não há como calçar as sandálias de outros e repisar seus caminhos. Diante de tantas possibilidades sobre o que poderia ser o certo e o errado, como poderíamos fazer julgamentos com base nos nossos conceitos individuais?
nada garante que aquilo que achamos ser certo, realmente o seja. Além disso, tudo o que acreditamos resume-se em apenas uma coisa: crença. E as verdades e falsidades que compõem nosso conjunto de crenças são apenas as nossas opções de aceitá-las ou não como verdades. Ou seja, cada um escolhe, segundo seus critérios, o que será verdade para si. Nada falso ou verdadeiro só porque alguém acredita que seja falso ou verdadeiro. Eis o perigo do julgamento, pois ele se baseará sempre em princípios e crenças muito pessoais. O que julgamos errado em outro, pode ser o certo para ele. O que achamos que deveria acontecer de uma maneira, outros acharão que deveria acontecer de outra. E assim por diante, haverá uma infinidade de opiniões sobre uma mesma questão. E quem, ciente de que cada um criou um mundo particular e diferente para si, poderia dar ou tirar a razão deste ou daquele? Quem, de sã consciência, poderia atribuir a si a sabedoria e o poder necessários para o julgamento sobre outros? Estas palavras não devem ser interpretadas como um incentivo para que fiquemos alheios ao mundo, nem para que abandonemos os conceitos e princípios que dirigem as nossas vidas. Muito pelo contrário, eles devem ser aperfeiçoados e depurados sempre. Mas eles devem ser usados para nós mesmos e não para avaliarmos ou julgarmos os outros, até mesmo porque os nossos próprios conceitos mudam com o tempo. Assim, aquele que julgar alguém hoje, poderá ter que rever seu julgamento amanhã por ter mudado sua maneira de pensar. Neste caso, como ficaria se, por causa de um julgamento, aquele que um dia foi julgado teve algum prejuízo? Talvez não seja mais possível reparar o dano causado. Por isso, se você tiver que julgar alguém, julgue apenas a si mesmo para avançar na sua própria trilha evolutiva. Deixe que aqueles que se acham donos da verdade façam os julgamentos de outros. Apenas observe e nunca ache que você é que está certo. Senão, se um dia você descobrir que está errado, sua resistência natural de rever seus conceitos, poderá fazer com que você ignore a sua descoberta e ainda construa as desculpas que forem necessárias para não precisar mudar em nada. O poder da palavra. Nos trabalhos de atendimento mediúnico, ao nos dirigirmos aos consulentes, temos que ter consciência do poder da palavra. Ninguém pode avaliar como algo que dissermos irá ser captado por quem nos ouve, pois será ele quem dará o significado das palavras que lhe são dirigidas. Assim, o entendimento do que é dito depende de diversos aspectos pessoais do ouvinte, como a atenção que está dando ao assunto, sua inteligência, sua cultura geral, seu conhecimento específico sobre o que está sendo tratado, sua disposição, seu humor, entre muitas outras coisas. Depende até mesmo da simpatia ou antipatia que o ouvinte sente por quem está falando. Nós costumamos imaginar que uma mensagem clara será entendida por todos com o significado pretendido por quem estiver o falando. Porém, é impossível saber como alguém vai processar uma informação que lhe chega, pois os fatores que estão influenciando o ouvinte naquele momento são desconhecidos de quem fala. Por isso, é grande a responsabilidade que temos quando tentamos passar uma mensagem, uma informação ou um conselho a alguém. Ainda mais quando não conhecemos o nosso ouvinte, como é o caso das pessoas atendidas nos grupos mediúnicos. Nós precisamos estar muito conscientes de que os que nos ouvem podem ter limitações e escolher bem as palavras, explicar com paciência, usar exemplos e verificar como a mensagem foi compreendida, até termos uma razoável certeza da assimilação do que comunicamos. É um processo um pouco complicado, não é? Pois vamos acrescentar mais um complicador, então, aquele que fala. Quem fala também sofre as mesmas influências do ouvinte. Ou será que, só por ter algo a dizer a alguém, por ser médium ou dirigente, por ter estudado um pouco, transforma-se em um super ser humano? É claro que não, apesar de alguns daqueles que estão sendo atendidos acharem que sim. Todos os fatores de influência que determinam a compreensão da mensagem por quem ouve valem também para quem a transmite. Ou seja, a atenção que está dando ao assunto, sua inteligência, sua cultura geral, seu conhecimento específico sobre o que está sendo tratado, sua disposição, seu humor, a simpatia ou antipatia que o comunicante sente pela pessoa a quem está falando, e uma série de outros fatores, irão influenciar a qualidade da transmissão da mensagem. Além disso, mencionamos também a clareza da mensagem.
Se avaliarmos as várias formas de mensagens que recebemos no nosso dia a dia, vamos perceber que muitas delas são incompletas e que precisamos buscar mais informações para completá-las. Algumas serão mais difíceis de serem entendidas e, não raro, levarão a conclusões distorcidas. Outras, ainda, não farão qualquer sentido. Não são muitas as mensagens que chegam completas e fazendo sentido. Ao tomarmos consciência de